agradecer a presença da Thaís. Thaís, se apresenta um pouco mais, diga um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Oi, pessoal. Eu sou a Thaís, trabalho no Banco do Brasil há 11 anos já, há muito tempo. Acho que desse tempo, há uns 9 anos já, eu sou ativista sindical, então tento organizar os trabalhadores, manter o pessoal informado sobre as lutas sindicais, daí me junto com outros ativistas, a gente escreve coisas, explica as coisas, tenta pensar junto, para entender o nosso lugar, né, como trabalhador num sistema financeiro tão opressivo. Não sou ligada ao sindicalismo oficial dos bancários, né, que é majoritariamente controlado pela CUT, que eu acho eles bem devagar, mas estamos juntos aí organizando as lutas dos trabalhadores. Então, sempre que tinha greve, eu estava lá ajudando a organizar. Agora, na pandemia, eu tô morrendo de saudade dos meus colegas, porque fica muito mais difícil ter essa conversa. Acho que um monte de gente está entrando aí nessa live por essa Então, a gente saudade também. pode, inclusive, começar por esse ponto. Como está a vida dos bancários no meio da pandemia? Uma parte me parece que está fazendo teletrabalho, né, trabalho remoto. Inclusive, meu gerente de banco, quero mandar um abraço para ele, né? E, é claro, uma outra parte está fazendo atendimento presencial, né? Então, conte um pouco sobre como é que está a vida dos trabalhadores dos bancos no meio dessa pandemia. Bom, bancária é a gente também, né? Então, acho que como todo brasileiro, tá difícil a situação da pandemia. Daí, o que tem de específico, né? Mais ou menos 70% da categoria está em home office, está trabalhando em casa. É bastante coisa. Quando a gente pensa em bancário, normalmente a gente pensa naquele cara que atende a gente na agência, né? Mas hoje em dia, e cada vez mais, acho que a gente vai até conversar mais sobre isso, é também um efeito da automatização, da automação, da digitalização, bom, tem vários nomes, né? Mas é um efeito disso também que você vai tendo uma centralização cada vez maior dos bancários. Então, parte importante seja dos gerentes de conta, o pessoal dos call center, o pessoal todo dos bancos que está lá para resolver problemas, tal, boa parte dos funcionários dos bancos hoje trabalham em área meio, que é o meu caso também. Área meio, trabalho em escritório, vamos dizer assim, escritório, departamento. E essa turma toda, no geral, na grande maioria, os bancos colocaram em home office. Ou seja, trabalhando em casa, né? Importante colocar que os bancários, no geral, defendem o home office porque é uma possibilidade da gente não se expor menos à contaminação. Mas ele é um processo de trabalho muito contraditório, porque para o banco é muito bom o home office também. Porque, assim, por um lado, o seu gerente não está no seu cangote vendo o que você está fazendo, seu chefe. Mas, por outro lado, o banco pode cobrar, é mais fácil que você faça hora extra sem pagar. Você está mais preocupado em mostrar serviço, justamente porque seu chefe não está em cima. Para os bancos tem um risco menor, porque também tem isso, né? Tem um escritório lá, se um pega Covid, a chance de todo mundo pegar Covid, o banco tem que pagar a licença de saúde para todo mundo, é grande. Então, tem uma segurança epistemológica para o banco também colocar todo mundo em home office. E, bom, sem falar na situação das mulheres, né? Porque as mães com filho em casa, você trabalhar com uma criança pedindo atenção, pulando no seu colo, é difícil. É difícil. Esses dias uma amiga estava contando que perguntaram para o filho dela, tipo, o que o papai e a mamãe mais gostam de fazer? E eles respondeu, eles gostam de trabalhar. Toda hora que eu chamo eles estão trabalhando. Isso é duro para uma mãe ouvir, né? Bom, então, tem essa situação aí de todo mundo tendo que se adaptar do dia para a noite para uma situação de home office, que os bancos, inclusive, indicam que estão tentando, que pretendem tornar permanente, né? Pelo menos em grande parte, porque vai economizar aluguel. E uma parte da categoria está nas agências, se expondo a um risco imenso de pegar Covid, né? Então, você tem casos de agência que, de uma vez, de um dia para o outro, 5, 7 pessoas pegaram Covid, entendeu? E, nesse sentido, infelizmente, colegas falecendo, colegas, né?
a situação geral da pandemia fica mais clara quando você está numa categoria que atende ao público, né? A gente viu, inclusive, a experiência dos funcionários da Caixa Econômica, né? Que foram verdadeiros guerreiros, né? Uma das minhas gerentes de conta, que eu, inclusive, desenvolveu amizade via banco, né? Por administrar minha conta, ela foi trabalhar numa daquelas agências em bairro popular e estava lá, né? Sendo guerreira para tentar ajudar a população. E eu também tenho vários amigos, né, e familiares que foram beneficiários do auxílio emergencial e com dificuldade de usar o aplicativo e tendo que recorrer, inclusive, à agência, né? E vou só acrescentando, porque tinha um problema que os bancários da Caixa relatavam, que assim, a pessoa, né, o cidadão chegava lá, não conseguia usar o aplicativo e sabia que tinha direito, então ele chegava bravo na agência querendo que o funcionário da agência resolvesse. Qual que é o problema? O funcionário da agência não teve treinamento e não tinha, no geral, não tinha ferramenta para ajudar o cara, porque realmente dependia de cadastros que vinham do governo e que não passava, e de um cadastro que não passava pelo trabalho da agência. Então, quando a pessoa ia lá reclamar, muitas vezes não tinha muito o que fazer. E isso, gente, eu sei que bancário, como ele representa o banco, às vezes a gente não é a categoria mais querida do universo, né? Mas essa situação de você ter que explicar para a pessoa que você não está com o dinheiro dela, você não tem como fazer o dinheiro dela chegar nela, sabendo que ela está numa situação de precisar muito, isso coloca um sofrimento psíquico muito grande, né? Inclusive, não foi só nessa situação do auxílio emergencial, isso é uma constância histórica na categoria bancária. Tanto que uma das coisas que mais leva a adoecimento, segundo vários estudos, é isso, é que a gente é submetido a situações de sofrimento psíquico. Porque a gente tem empatia pelos clientes. Às vezes não parece, que a gente não pode transparecer tanto isso, mas a gente tem, a gente se importa. Thaís, queria te perguntar justamente nesse aspecto, né, o atendimento, né? Nos últimos anos, se acelerou um processo já anterior de automatização, né? Cada vez mais plataformas automáticas, né? No início, os bancos começaram a empurrar os clientes para os terminais de autoatendimento, né? Depois veio os sites, né? O internet banking, já tanto por telefone como pelo próprio site, depois, né? Que era telefonia, né? Você ligava, né? Uma central, uma call center. Depois veio os aplicativos, né? Então, cada vez maior. E aí você estava até falando um pouco de sofrimento psíquico, e durante agora o tempo da pandemia, nós tivemos um aumento do uso de aplicativos, né? Tanto pelos clientes já bancarizados, como nós tivemos, inclusive, a introdução de uma parcela da população usando, né, via o Caixa Tem, né, o aplicativo até... Eu sei que você é do Banco do Brasil, não estou te perguntando especificamente o funcionamento, estou te perguntando sobre a automatização, né? A automatização. Essa automatização vem melhorando a vida dos bancários? Porque você estava falando do sofrimento psíquico. Né? Sim, sim. Não, Almir, tem um processo. Parte importante, se a gente pensar, o bancário na década de 80, o trabalho dele era ali contar dinheiro, digitar as coisas rapidinho no caixa. Então, de certa forma, era um trabalho esgotante, inclusive fisicamente. Cada vez mais, com o processo de automatização e conforme os bancos foram ficando mais complexos, esse trabalho ele ainda envolve muita digitação e ficar sentado muito tempo, e ele ainda envolve uma certa penalização física, mas ele envolve cada vez mais você resolver problemas em sistemas ultra complexos. Todos os bancos são muito complicados, né? Porque ainda mais aqui no Brasil, que a gente praticamente só tem banco múltiplo, que a gente fala, né? Que é o banco que tem investimento, que tem tudo, né? Tem o cartão de crédito, a pessoa que atende em todos os setores.
Então, isso envolve você saber muito de muita coisa. Isso envolve uma sobrecarga mental, inclusive porque muitas vezes você não sabe, daí você tem que pesquisar, você tem que resolver problemas que muitas vezes parecem maiores do que você e que no dia a dia a gente às vezes tem pouca assistência. Isso é um elemento que é bastante desgastante. Tem um negócio que quando a gente pensa em automação bancária, a gente pensa muito nisso, nessa parte visível, naturalmente, né? No caixa eletrônico, no aplicativo. Mas, para além disso, você tem cada vez mais uma automação nas áreas internas do banco. E essa automação enxuga muito o quadro de funcionários. O que eu quero dizer? Se, sei lá, imagina o cheque. Acho que o jeito mais fácil da gente entender é o cheque. Quando você assinava um cheque, depositava, e esse papel ia para uma compensação que trocava os cheques entre os bancos, se envolvia uma quantidade enorme de funcionários. Um TED é muito mais rápido. Um funcionário vai incluir lá no sistema, que vai para o sistema do outro banco e vai trocar os valores. De certa forma, ainda é um sistema que você consegue ver operando e que vira e mexe tem erro. Então, todos os bancos têm gente que trabalha consertando a evolução de TED. Agora, com o Pix, o que acontece? Os bancos, você cadastra uma chave, basicamente, o supercomputador do Banco Central faz tudo. Então, assim, você reduziu muito mais os funcionários de uma área não visível dos bancos. Além disso, assim, o banco tem muito dinheiro, então eles estão investindo loucamente em tecnologia, investindo muito em inteligência artificial, por exemplo, que daí mesmo, sei lá, um trabalho de escrever uma cartinha para o cliente, mesmo se for uma carta personalizada, a inteligência artificial vai poder fazer no lugar do bancário. Então, nesse contexto, o que sobra de trabalho para bancário? Primeiro, sobra muito menos trabalho, né? Sobra menos gente. E, em segundo lugar, o serviço que sobra é, por um lado, vender produto, e daí são metas, assim, imbatíveis, impossíveis de bater, muito grandes, e, por outro lado, resolver problemas em sistemas cada vez mais complexos. Então, eu acho que não é trivial, não é à toa que a gente é a categoria com mais afastamento psíquico no INSS, entendeu? Porque a gente tá ficando maluco no meio desse processo. Uma última coisinha só para passar. Apesar de tudo isso, eu, em particular, eu valorizo muito essa automação, eu valorizo muito essa tecnologia. Porque eu acho que isso mostra como a gente pode chegar longe. Eu acho que, sei lá, desde que o primeiro homem descobriu a primeira alavanca, olha quanto a humanidade evoluiu e como a gente consegue resolver mais problemas e viver melhor. O problema é o seguinte, para quem que está servindo essa tecnologia? Porque se a tecnologia serve para eu ficar mais maluca no trabalho e o acionista dos bancos lucrarem mais, então você tem um problema aí, entendeu? Se tem tanta tecnologia e os bancos estão lucrando tanto, por que a gente não pode trabalhar menos horas? Por que não pode socializar isso nos demais setores da economia, inclusive para todo mundo trabalhar menos horas? A economia é um absurdo. Quem trabalha 8 horas, 10 horas, se mata, e um exército tão grande desempregados, entendeu? Acho que a gente tem que girar um pouco, né, essa visão, assim, porque tecnologia é bom, eu adoro um supercomputador, adoro a sofisticação do Pix, mas para que serve, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Por favor. Quais são as alternativas que os bancários pensam para melhorar as suas vidas e a dos clientes, né? Você já falando sobre a importância e como a automatização é boa, né? Pensar qual é o ponto, no ponto de vista de vocês, o que poderia para melhorar. Não, tem uma coisa interessante no Pix, que a gente vê que ele dependeu, inclusive a sua explicação inicial sobre o Pix foi muito instrutiva, tá? Eu acho que ajudou bastante. Ela depende, mas assim, a implantação do Pix, o trabalho sujo, vamos dizer assim, o difícil do Pix foi todo feito pelo Banco Central. Agora, os bancos comerciais estão só cadastrando as chaves, inclusive em grande parte para garantir que o dinheiro vá para a conta deles, né? Assim, por exemplo, se eu não tenho chave para Pix, eu descubro que tenho Pix e que o Pix é super prático, ao invés de fazer
ao invés de usar a minha conta hoje no Banco do Brasil, que é onde eu trabalho, eu poderia abrir uma conta no Itaú, no Nubank, onde fosse para ter acesso ao Pix. Então, para qualquer banco, é muito importante que eu cadastre o Pix, para ele ter certeza que quando eu receber um dinheiro, esse dinheiro vai transitar por ele, né? Estou falando tudo isso por quê? Porque a gente tem no sistema financeiro uma centralização muito grande das nossas informações, dos nossos recursos financeiros, e essa máquina gigantesca que chama sistema financeiro só funciona porque tem centralização, porque tem o Banco Central, em alguns casos específicos, de compensação, inclusive é o Banco do Brasil que presta esses serviços. Hoje em dia, os bancos, por exemplo, todo mundo já deve ter usado aqueles bancos 24 horas da Tecban, né? Que é aqueles caixas para sacar que tem em mercado, tal, que aceita todos os bancos. Então você vê que os bancos conseguem, principalmente os grandes bancos, eles se conversam para dividir o caixa eletrônico. E daí, ao invés de cada banco ter que gastar dinheiro com o seu próprio caixa eletrônico, eles todos fazem uma vaquinha ali para toda a população usar o mesmo caixa eletrônico. Que vira e mexe tem umas filas fenomenais, inclusive, também. Tudo isso para dizer o quê? Gente, tem todo esse sistema financeiro, como a gente conhece hoje, depende de uma centralização muito grande das informações, dos recursos financeiros, de todo o trâmite. Essa centralização, ela poderia ser racional. Então, a partir do momento que tem todos os dados ali centralizados, a gente pode... O que a gente faz com esses dados? A gente vende os dados em um banco para o outro, ou a gente usa esses dados para conhecer melhor a sociedade e planejar melhor a sociedade, saber o que tem que ser produzido, o que não tem. Então, o que eu quero dizer é assim, o sistema financeiro, justamente por conta da sua complexidade, ele permite ele permitiria que a gente organizasse a economia de forma racional. Ele não permite por quê? Porque está cada um dos bancos tentando garantir mais lucro para si. Então, eu acho que um sistema financeiro no qual os trabalhadores tomassem o controle mesmo dessas empresas gigantes que só servem para dar lucro para os banqueiros. Vamos, então, girar o sistema financeiro? O sistema financeiro tem que servir para chegar dinheiro ali na ponta, para chegar crédito para as empresas pequenas que estão com dificuldade de se manter, para chegar crédito para o pequeno agricultor, que é a especialidade do Almir, entendeu? Então, assim, eu acho que os bancários são muito importantes, eles não fazem isso sozinhos, mas os bancários são muito importantes para a gente tomar controle do sistema financeiro e a gente controlar o sistema financeiro e não ele controlar a sociedade inteira. Deixa eu fazer uma última pergunta antes do nosso intervalo. Como mudar a lógica que faz os bancos terem lucros recordes enquanto praticam taxas de juros e tarifas tão caras à sociedade? Hoje, inclusive, boa parte do orçamento público, né, segundo as contas da Auditoria Cidadã da Dívida e também de outros especialistas em orçamento e tributação, quase metade do orçamento é executado com o pagamento da dívida pública. Não, eu entendo que uma primeira coisa seria fechar essa torneirinha, né? Porque a gente pagar imposto para pagar a dívida pública fica muito pesado. Isso seria possível, mas envolve a sociedade, né, os trabalhadores e o povo pobre e quem está se ferrando nessa situação tomar o controle. E os bancários são parte disso, né? A gente é parte da classe trabalhadora. Bancário não gosta de se enxergar como trabalhador muitas vezes, né? Porque usa terno, trabalha no ar-condicionado, tal. Sou gerente, não sou trabalhador. Mas na prática, não, assim, tá submetido a um controle, uma pressão que é bem parecido com o restante da classe. Então, eu acho que fechar esses mecanismos que drenam tanto recurso público, inclusive para os bancos, seria um bom começo. E de outra forma, eu acho que isso, para além disso, né, depende muito dos trabalhadores irem compreendendo o papel que o sistema financeiro faz na sociedade, como ele drena recursos não só do Estado, mas da sociedade como um todo. Cada vez que você usa o banco e principalmente cada vez que você paga empréstimo, cada vez que você faz uma compra no crédito, tem alguém lucrando ali, que seja uma porcentagem muito pequena, mas isso vai para os grandes acionistas, vai inclusive para fora do país, entendeu? Eu acho que a gente ir tomando conhecimento
dessa exploração. E a partir disso, lutando contra ela, e daí eu acho que só lutar procurando melhores tarifas não vai resolver, eu acho que a gente tem que exigir que o governo tome controle dessas sociedades, exigir maior participação popular mesmo, popular dos trabalhadores. A gente precisa ver como organiza isso, eu não tenho como antever o processo histórico. Mas é isso, a gente precisa controlar os bancos. Eles têm um controle muito grande sobre a sociedade. Sempre que falam, o mercado tá bravo, o mercado tá isso. Isso aí, gente, em última instância, são os bancos. E tem que parar, não são eles que têm que decidir, né? Esse tal de mercado aí, a gente precisa das pessoas no lugar deles. Muito bem, tá?